D lambda, D alfa, F mi beta. E aqui ficou esse delta I. Evidenciado aqui esse delta I, da mesma forma que a gente tem. Então, esse termo aqui já vai se juntar com esse. Vamos trabalhar agora esses dois termos aqui. Então, esse termo aqui já está prontinho, delta I. O que eu vou fazer? Vou fazer essa integração parcial para cá. Então, vai dar um sinal menos. Então, esse primeiro termo ele vai produzir menos Q sobre 2, epsilon, kappa, mi, alfa, beta. U, mi. U, kappa. U, lambda. Aí vamos liberar o delta I, aí vamos ter dmi. Vai ganhar um sinal mesmo. dmi, d lambda, f alfa beta. Tudo isso aqui vezes delta I. Que é esse termo. Simplesmente terá um sinal menos delita esses dois derivados. Então aqui a gente vê que tem uma coisa com derivada quântica. Já tem derivada superior. E agora vamos fazer esse termo aqui que sobrou, que é esse termo aqui que sobrou, eu vou fazer essa integração por parte para cá, vai ficar sinal mais, vai ficar mais, vai ter Q sobre 2, epsilon, kappa mi alfa beta, o mi, o kappa, mi lambda. Aí vai sobrar esse delta mi, vai ficar dmi, d lambda f alfa beta. Delta A mi. Vocês viram como ficou? Capa, capa. Mi. Estou comigo aqui. A delta mi, certo? Kappa, mi, alfa, beta. Tá certo, está tudo contraído. Então eu fiz essa integração por partes, trouxe essa derivada para cá. Só que agora eu também quero fatorar um delta a mi. Então nesse último termo, vamos trocar mi com ni. O mi fica ni e o ni fica mi. O mi fica ni e o mi fica mi. Tá certo. Então a gente já tem tudo. Então esse termo aqui desapareceu. E ficamos com esse termo aqui. E esse termo aqui se desdobrou desses três aqui, né? 1, 2, 3, tá certo. Vamos lá. Então, com esse lagrangiano aqui, com esse termo de dimensão 5, então, ficamos com essa equação aqui, ficamos com dI, F, I. Aí vai pegar esse termo aqui, mais que, esse aqui não tem termo igual aí, mais que epsilon, kappa, alfa, beta, kappa, beta, alfa, mi. Kappa, beta, alfa, mi. O mi. O kappa, o lambda. Essa equação toda está em mi, né? Mi está livre, o mi está livre. O mi está aqui embaixo, né? Esse nome aqui em cima. Capa, capa. Capa, lambda, lambda, mi, né? O beta está contraído, o alfa está contraído. Agora vamos pegar esses outros termos
menos Q sobre 2 kappa Mi alfa. Não, esse tem aqui, né? Esse aqui a gente pegou kappa beta alfa Mi. Kappa beta alfa. Então esse tem kappa Mi alfa beta. Aqui, ó. Esse aqui está me dando, na verdade, eu posso botar aqui o dual, que vai ficar kappa Mi alfa beta sobre 2, vai ficar o F dual kappa Mi. Então vai ficar menos Q, vou tirar essa reação daqui, vou botar direto o dual, menos Q, vou já usar a definição do dual. Menos Q, aí vai ficar o mil kappa ou lambda. Dmi de lambda F dual. Dmi de lambda F dual kappa Mi. É isso? Kappa Mi. Só kappa Mi. Esse dual aqui. Perfeito. Vamos ver. Mi kappa kappa. E esse último termo, a gente pode também usar o dual. Só que esse aqui vai ser zero. Pelo seguinte, quando eu pegar o dual aqui, eu vou produzir F til kappa Mi. Mas aí eu vou ter Dmi atuando no F til kappa Mi, que é a identidade de Bianchi. É só trocar isso aqui, Mi kappa, não, sinal menos, isso aqui é a identidade de Bianchi, identidade zero. Então, esse termo aqui, eu não errei nada, né? Mas parece que estava com os índices certinhos aqui. Esse termo veio daqui, nós integramos aqui o Mi, porque exatamente esse cara vem para cá e esse F alfa beta vai produzir esse Mi aqui. Então vai dar a identidade de Bianchi. Então esse termo aqui é zero pelas identidades de Bianchi do setor eletromagnético. Então ficaram esses três termos aqui. Então seríamos a equação de Marx em forma covariante com esse quadro vetor. Vamos fazer o seguinte, é o normal você fazer. Uma possível escolha de referencial. Vamos dizer que a gente tome esse quadro vetor, o Mi, como sendo é um vetor tipo tempo. É uma possibilidade. Vamos dizer que a gente adote esse vetor, o Mi, como um vetor tipo tempo, apontando na direção do tempo, escolhendo esse referencial. O Mi é 1, 0. Claro que eu poderia escolher depois fazer uma outra possibilidade, é tomar o Mi tipo espaço. Aí pegar, por exemplo, outra possibilidade que vai ficar como tarefa, seria pegar um vetor tipo espaço. Aí aqui colocar um vetor 1. E depois uma outra tarefa poderia pegar um vetor tipo luz, onde a gente pudesse pegar esse vetor aqui como sendo 1, 0, 0, 1. Esse vetor aqui é tipo luz, por exemplo. Então posso pegar aqui e colocar, sei lá, colocar aqui 1 e aqui 1 também. Esse vetor aqui é tipo luz, é vetor nulo. Esse vetor aqui é tipo espaço e esse vetor aqui é tipo tempo. Vamos pegar o primeiro caso, tipo tempo. O Mi só pode ser zero. Só o Mi é zero. Então, esse aqui só tem componente. Não, então é contar, pode copiar. Então a equação de Marx está aqui, né? Acho que você viu que seguiu, acho que eu errei. Se eu errei, você corrige depois. Na hora que você terminou, eu terminei. Tá, então tá legal. Se alguém estiver corrigindo, fazendo depois, refazendo a aula com cuidado, pode me corrigir se eu estiver errado aqui. Mas aqui, esses Mi's aqui são todos contraídos, né? Esse Mi aqui está contraído, esse Mi aqui está contraído. Agora, então o meu quadro vetor só tem componente temporal. Então aqui só vai aparecer a componente Mi igual a zero. E aqui só vai aparecer a componente Mi igual a zero. Certo. E a mesma coisa aqui. O kappa só vai poder ser zero. Esse Mi só tem componente zero. E esse kappa aqui só vai poder ser zero. E esse lambda também só vai poder ser zero. E aqui então vai ficar uma derivada temporal. E aí o 0, 0, 0 é 1. Então vamos esquecer esse 1, esse 1, esse 1. Estou só usando essa informação. Um caso particular, o quadro vetor externo ser tipo tempo, e ele escolheu um referencial, onde estou trabalhando um referencial onde ele seja 1, 0. Aqui é a mesma coisa.
Esse Mi aqui só pode ser zero. Então só vai ter componente zero, componente zero. Então aqui fica a derivada temporal. Aqui também vai ser zero e aqui vai ser zero. Então aqui ficam duas derivadas temporais. Esse carro aqui vai ser zero. Também vai ser zero. E aí aqui vai ficar zero, zero, zero. Então a equação de Maxwell, nesse caso, fica assim. É mais simplificado, né? Nós estamos trabalhando nessa equação. Vamos pegar então em componente. Vamos dar uma olhadinha nessa equação em componente. Vamos pegar, por exemplo, a componente que dá para nós a equação de Gauss do campo elétrico, μ igual a zero. Pegar μ igual a zero. Então, quando nós pegarmos aqui μ igual a zero, esse termo não vai poder ter, porque já tem dois zeros aqui. E esse termo aqui também não vai poder ter, porque μ igual a zero ali. Então, por exemplo, para μ igual a zero, eu vou ter simplesmente μ igual a zero vai me dar a equação de Gauss, vai me dar a divergência de E igual a zero. Então, se eu tomar essa configuração de vetor e pegar essa equação, eu vou estar produzindo um zero aqui e outro zero aqui. Então, aqui é zero e aqui é zero. Vamos pegar agora a componente espacial. Igual a I. Então, aqui vai ficar, quando aqui for componente espacial, vai ficar D0, F0I, mais DJ, FJI. Aí aqui vai ficar mais I. Então, I espacial vai ficar epsilon 0, beta alfa I. Então, esse beta alfa tem que ser índices espaciais também, porque aqui já é zero. Vai ficar J, kappa, I igual a I. Aqui vai ficar a derivada temporal. O alfa é esse segundo aqui. Então, o alfa ficou igual a K. Esse cara aqui, ó. Então, aqui vai ficar uma derivada espacial na direção K. Esse cara aqui, alfa. Alfa é o terceiro índice daqui. Esse tá aqui, ó. Esse aqui é zero, né? T. Beta ficou um J. Tá. E aí aqui ficou F0J. Se eu acertei os índices, não tem nenhum problema. Epsilon 0. O beta é J. Então, o beta está aqui, J é J. O alfa é o kappa. Kappa está aqui. E o Mi é o I. Ficou sobrando, tá certo. E aí já tem um DDT. E aqui é a mesma coisa. Eu vou ter menos que derivada temporal segunda. Menos que derivada temporal segunda do FT 0I. Você produziu um operador de dimensão 5 e está analisando agora isso, a consequência dele. Isso, como ficam as equações mais clássicas. Vamos ver a relação de dispersão, por exemplo. Via teoria de campo, você está chegando no eletromagnetismo clássico. Isso, exatamente. Fica mais fácil. Você viu o caminho? Mas como é que você interpretaria esses termos novos? Pois é, vamos ver como é que eles vão interpretar. Como é que eles vão, por exemplo, incidir nas equações de Maxwell, na relação de dispersão, por exemplo, na relação de conservação de energia. Vamos preparar, eu vou fazer o seguinte, na aula de hoje, vamos preparar as equações de Maxwell, né, que a gente depois fala, porque eu queria ver se ia até meio de 40. Vamos preparar as equações de Maxwell, dar uma discutida, na aula que vem a gente vai trabalhar a relação de dispersão, conservação, teorema de Poynting, vamos ver como é que fica a energia, o momento do campo. Mas assim, a gente pode interpretar, sei lá, monopólio de Dirac. A gente pode interpretar como não, talvez seja o seguinte, qual é o papel dessa anisotropia, esse parâmetro Q, que na verdade é o Xi sobre 2M, como é que a massa de Planck está influenciando, efeitos da massa de Planck podem influenciar no eletromagnetismo. Você tinha falado questão de dipolo. Por exemplo, ver alguma coisa como birrefringência, né, propriedades físicas, assim, da onda que chega, né, quer dizer, como a onda se comporta frente a essa anisotropia. Então, vamos fazer o seguinte, a equação, vamos fazer assim, aqui eu vou abaixar o 0 e o I, para poder fazer a identificação com as componentes, aqui vai ficar um sinal menos, eu abaixei o 0, não muda nada, abaixei o I, muda esse sinal. Aqui eu vou abaixar o J e o I, então não tem nenhum problema nesse sinal. Então, agora querendo fazer, porque a gente sabe o seguinte, só para lembrar, o F0I, na teoria, né, na formulação do Poincare, é a 50ª componente do campo elétrico-euclidiano. O F e J embaixo está ligado ao campo magnético, é menos F e JK, campo magnético, componente K. Depois, quando a gente pega o dual, F til 0I, quando eu vou para o dual, o E vai em B. Então aqui o E vira B.
que o F dual e J, eu estou indo para o dual. Então é menos epsilon e JK. O E vai em B, mas o B vai em menos campo elétrico. Então eu vou ganhar um sinal menos. Na hora de ir para o dual, o B fica menos E. Então aqui vai ficar mais, e aqui vai ficar a componente K do campo elétrico. Só para fazer a transição do espaço de Minkowski para o espaço euclidiano, as coordenadas do espaço-tempo euclidiano. Tá aqui. Epsilon 0 JK aí em cima, epsilon 0 JK aí em cima, eu identifico, né? Então, eu vou identificar, no caso euclidiano, quer dizer, o epsilon em cima é que é 1, epsilon 0, 1, 2, 3, é mais 1. Então, eu vou identificar esse cara como epsilon euclidiano, epsilon JK aí. Quer dizer, quando aqui for 1, 2, 3, aqui for 1, 2, 3, isso vale 1. Então, o epsilon JK aí em cima, no espaço de Minkowski, é o epsilon euclidiano, JK aí. Então, aqui é o epsilon euclidiano, JK aí. É o epsilon JK. F0J, então, é o campo elétrico, componente J. Então, aqui eu tenho o campo elétrico euclidiano, componente J. E aqui, quando eu descer, vou descer tio 0i. Então, vai deixar o 0, não muda de sinal, o i muda de sinal. Então, fica mais aqui. Mais F tio 0i é o campo magnético. Então, aqui vai ficar o campo magnético, componente I. Então, essa equação, que é Ampère-Maxwell, ela ficou, esse termo aqui, ó, esse aqui é o campo elétrico, componente I, e aqui é menos epsilon J, IK, dk. Então, como eu tenho esse J aqui, eu troco o I, vai ficar rotacional de B, componente K. Então, componente I. Então, aqui vai ficar o rotacional de B, que é a equação de Ampère-Maxwell. Rotacional de B, componente I. Aqui da corrente de deslocamento, DDT vai para o lado de lá do sinal positivo. Aqui é kappa J. Então, eu vou fazer o seguinte, vou trazer o I para cá. O I caminhou para cá. Então, ele vai dar 2 saltos. Então, não vai ter nenhum problema de sinal quando eu trouxer o I para a primeira posição. Agora, eu vou trocar o kappa com o J, de posição. Aí eu ganho um sinal menos, para poder produzir um produto vetorial. Então, esse termo aqui, ele está dando, isso está aqui, ele está dando a derivada temporal, kappa J, então do rotacional de E, está dando a componente temporal do rotacional de E, componente I. A DDT, aí kappa J, kappa rotacional de E, componente I. E aqui, então a equação de Ampère-Maxwell ela ficou modificada assim. Vou escrever aqui. Vou colocar aqui separadinho. Rotacional. Então, Ampère-Maxwell. Porque as equações homogêneas não mudam, porque eu não mexi na definição do F mili. Então ficou rotacional de B. Rotacional de B. Esse termo aqui, mais I. Derivada temporal segunda do campo B, rotacional de B, esse termo que está feito, derivada temporal segunda do campo B. Agora, vamos observar aqui o seguinte, vamos jogar tudo que é campo elétrico para o lado direito. Aí para o lado direito vem a corrente de deslocamento, DDT do campo elétrico, e aparece esse termo aqui, que vai com sinal mais também, mais I, derivada temporal, I, derivada temporal do rotacional do campo elétrico. Só um detalhe, você fez uma transição aí do Fox do euclidiano, mas, então, por exemplo, o euclidiano, no caso, você fez epsilon 0, JK, você passou para epsilon e JK. Embaixo, mas isso alteraria, por exemplo, a posição da covariância ou contravariância do seu vetor? Não, pelo seguinte, porque a nossa convenção é que no espaço
euclidiano, nós não temos distinção entre índice e síntese. Aí eu poderia deixar em cima. Poderia deixar f de JK em cima sabendo que ele é 1. Eu já vi livro que bota assim. Eu, particularmente, eu sempre boto embaixo. Eu também. Quando eu vou para o euclidiano, eu boto tudo embaixo. Mas tem livro que deixa em cima. Deixa que você lembre-se que o f de JK em cima é mais 1. Só isso. Agora aqui, olha só. Se a gente usar as identidades de Bianchi, o rotacional de E é menos dB/dt. Então aqui vai dar menos dB/dt. Que vem para cá mais dB/dt. Então aqui vai produzir uma derivada temporal segunda do campo magnético, só que com sinal menos, pelas equações de Bianchi, pela equação de Faraday-Lentz. Equação da rotacional de E menos dB/dt. Então vai ficar menos dB/dt, vai ficar menos derivada segunda do campo magnético. E vem para cá, se junta com esse termo aqui, que esse aqui está com sinal menos, vem para cá com mais. Então vai produzir um fator 2. Tá? Então a modificação da equação de Ampère-Maxwell. E aí lembrando que esse Qi aqui é 2, depois a gente lembra que o Qi é Xi sobre 2L de Planck, né? Isso. Qi era Xi sobre 2 vezes a massa de Planck. Tá legal. E aí as equações demais são mantidas. Porque nós já até usamos aí que o rotacional de E é menos dB/dt e que o divergente de B, a divergência de B é igual a zero. Aqui continua valendo, porque eu não mexi na definição do F min. Então as equações do vácuo vai ganhar só esse termo novo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, por exemplo, se nós tivermos, né? Quer dizer, então as equações são todas lineares, né? Então eu posso ter aqui, por exemplo, solução, vamos pegar uma solução aqui de onda plana, por exemplo, né? Aqui é só assim, derivada temporal segunda, né? Esse termo aqui, talvez precisasse termo, vamos ver aqui. Quando a gente pegar a solução de onda plana, né? Vai pegar exponencial, vai produzir um I, exponencial vai produzir um I, aqui eu tenho derivada segunda, aqui B, certo? Joia, e aí, eu poderia pegar uma solução aqui, eu paro aqui, né? Tá certo, está tudo em cima. Perfeito. Eu tenho uma derivada segunda temporal. Né? Tá, joia. Então, por exemplo, se a gente pegar uma onda plana, por exemplo, monocromática, né? Só para a gente ter uma ideia. Aqui eu tenho B, aqui eu tenho E, aqui eu tiro uma relação também entre E e B, tá certo? Vamos dizer que a gente pega vamos dizer que a gente pegasse uma solução assim, E igual a E0, seno x menos ômega. Se a gente pegasse uma solução de onda plana desse tipo. E aí vai. Aí aqui, rotacional de vai dar seno, então o campo magnético, que é derivada do seno dá o cosseno, a derivada aqui do seno também dá o cosseno, e aqui se eu pegar esse cara aqui como seno, vai dar cosseno, vai dar seno. Então vou pegar o campo magnético B, como seno B0, seno de Kx menos ômega 3. Vamos ver se isso aqui é a solução, se aqui condições, isso aqui é a solução. Então, se a gente colocar aqui divergência de E igual a zero, então a gente já sabe, o campo está se propagando, como sempre, não perdeu a transversalidade. O campo elétrico é transversal à direção do movimento. A mesma coisa vai acontecer aqui. Vai ter o campo elétrico, aqui vai ter o campo magnético, vou colocar a direção do movimento também. Certo? E aqui nessa equação aqui, o rotacional de E vai ficar, vou derivar em relação a K, né? Vou tirar o rotacional, derivada do seno e o cosseno. Então vai aparecer K vetorial é zero, cosseno de Kx menos ômega t, igual a menos a derivada temporal B. Quando eu derivar derivada temporal, vai produzir um menos ômega e vai produzir um cosseno. Então vai ficar ômega B0. Cosseno de Kx menos ômega 0. É cosseno, cosseno. Agora, quando a gente pegar aquela equação primeira lá, vai ficar rotacional de B. Então, o rotacional ele vai produzir um K
vetor B0. E aí a derivada do seno, cosseno, produzir um cosseno, aqui tem um cosseno, mais 2i. Derivada temporal segunda do D. Então a derivada temporal primeira produz um menos ômega e produz um cosseno de kx menos ômega t. A derivada temporal primeira vai ficar menos ômega B0 cosseno de kx menos ômega t. Essa é a primeira derivada temporal. Quando eu tirar a segunda derivada temporal, eu vou produzir de novo menos ômega, então vai ficar um ômega 2. Só que a derivada do cosseno é menos seno. Então ficou derivada, aqui ficou, então aqui fica isso aqui é seno, aqui fica cosseno, aqui fica cosseno, mas aqui é a derivada segunda. Então, peraí, vamos mudar. Talvez se a gente pega uma solução, a exponencial tudo bem, a derivada vai ser sempre a mesma coisa, eu só estou preocupado com esse parâmetro aqui. Peraí. Esse parâmetrozinho aqui, que é real aqui, quer dizer, se eu pegar a derivada segunda, a derivada da exponencial, então, não, tá certo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Vamos pegar, bom, isso aqui ficou. A transversalidade toda é mantida, a transversalidade da onda. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui essa solução complexa, é zero, quer dizer, pegar sempre aquele zero exponencial de kx, né? Vamos ver se isso aqui tem kx menos ponto de kx. Assim, aqui vamos pegar B0 kx. Vamos pensar assim, aqui, e vamos fazer o seguinte, né? A gente sabe que, na verdade, o campo elétrico, né? Quer dizer, essas componentes podem ser complexas. O campo elétrico é a parte real disso aqui. Parece que é a parte real disso aqui. O campo elétrico tem que ser real. Ele é a parte real disso aqui. E meu campo magnético também é a parte real disso aqui. Tá legal. Só que esse é zero aqui, quer dizer, esse é zero, né? Ele tem parte real e parte imaginária. É um vetor complexo. Então, e aqui é cosseno de kx, né, menos ômega t. Mais e seno de kx menos ômega t. Vamos botar. Então, o nosso campo elétrico, no final do dia, vai ser a parte real disso tudo aqui. Então eu vou ter o E0 real, vetor E0, parte real, cosseno de kx menos ômega t. Assim. E depois vamos ter a parte, aqui tem o hiper, vai ficar E0 cosseno e E0 seno. Esse I aqui vai ficar, então vai ficar menos E0 I. Parte real é isso aqui, menos E0, esse vetor aqui é 0i, seno de kx menos ômega t. Perfeito. Depois, aqui é a mesma coisa, eu vou pegar o campo real. O campo tem que ser a parte real. Então vai ficar B0 real cosseno e aí, se a gente quiser pegar, por exemplo, depois uma onda circularmente polarizada, né? A gente pode pegar o E0R na direção X e o E0I na direção Y, né? Se a gente vai pegar uma onda que se propaga ao longo da direção Z. Depois vamos ver isso aí, pegar uma onda que vai ao longo da direção Z. Então tá, é zero, cosseno de kx menos ômega t, então vai ficar. Esse aqui é real, esse aqui é imaginário, esse aqui é imaginário, esse aqui é real. Menos B0 seno de kx menos ômega t. Então acho que fizemos
certinho. A gente pegou o campo elétrico como sendo a parte real daquela onda plana. Então, é zero, quer dizer, na verdade, aquele é zero. É um vetor complexo, no princípio, tudo pia, mas eu vou pegar a parte real daquele produto todo. Então, fica é zero real vezes o cosseno e a parte imaginária com o seno. Isso é a mesma coisa aqui embaixo, tá certo? Vou fazer isso aqui. Então, tá aqui. Vamos dizer que a gente esteja considerando a onda se propagando ao longo da direção Z. Vamos dizer que a gente pega o vetor kappa como sendo um kappa Z chapéu. A onda está se propagando ao longo do eixo dos eixos. Então aqui vai ficar kappa Z menos ômega T. Kappa Z menos ômega T. Pegando uma onda plana, monocromática, se propaga, uma onda eletromagnética se propaga ao longo do eixo dos eixos. Claro que eu já fixei aquela direção do vetor U. Aqui vai ficar KZ menos ômega T também. Fica tudo KZ menos ômega T. Então, como a onda está se propagando ao longo da direção Z, o campo elétrico tem que ser ortogonal. Por causa dessas equações aqui, né, por causa dessa equação, o campo elétrico é ortogonal a Z e o campo magnético também é ortogonal a Z, porque isso vai produzir um encaixe lá, né? Se a direção de propagação é ortogonal ao campo, então, se ele está ao longo da direção Z, tá certo? Esse cara aqui é K vetor E, tá certo? Então, esse meu campo elétrico e meu campo magnético, eles estão no plano. Então, esses campos aqui, quer dizer, todas E e B são planares. Quer dizer, só estão no plano X. São ortogonais a K, igual a KZ. Então, eles são planares. A e B pertence ao plano XY. Só para lembrar, então a onda está, o campo elétrico e o campo magnético estão vibrando no plano XY e a onda está se propagando ao longo da direção Z. Então, isso aqui fecha tudo aí, né? E fica a divergência que vai produzir a derivada em relação a Z, vai ficar cosseno de ômega, vai ficar, a derivada em relação a Z, vou produzir um K. Derivada em relação a x é zero, derivada em relação a y é zero, e a derivada em relação a z. Certo isso? Faz sentido. A divergência G é igual a zero. Então isso significa que K escalar é, se a escalar é zero, é zero. Então eu estou pegando esse meu vetor é zero, quer dizer que na direção z, o meu campo é esses objetos aqui vão só na direção x e y. Tá certo? Beleza, então a mesma coisa acontece com B, tá certo? Então vamos pegar essa equação aqui, rotacional de B. Então, o que eu vou fazer? Tá certo, rotacional de B. Esse é 0R, é um vetor constante, né? Certo? Então, vamos pegar, então vamos pegar, acho que seria bom, se vale a pena fazer análise geral. Vamos fazer o seguinte, quando eu pegar, vamos fazendo o rotacional de B, o rotacional de B, ele vai produzir para nós, né, K, olhando para K, o rotacional de B, ele produz K, vetorial, vai produzir IK, vai produzir IK, rotacional de B, vai produzir IK, vetorial, B0, sino, exponencial, I, KX, então isso aqui é o rotacional, estou pegando a solução inteira, né? Aliás, depois eu tiro a parte que é o rotacional de B. Então vai produzir
menos e ômega, então produzindo menos ômega 2. Então, menos 2π ômega 2. Aí vai ficar B0 exponencial de X menos ômega t. Tá certo. Isso. Seria. E depois o outro termo é DLT. Tá certo. Que vai produzir a gente menos Você ômega. está derivando duas vezes em relação ao tempo, certo? Isso, derivando duas vezes. Então, esse menos não tem. Esse, menos quer ter mais dois aqui. Então, quando eu derivar a primeira vez em relação ao tempo, vai aparecer menos ion. Isso. Depois menos ion. Menos isso. Menos ion quadrado é menos 1. A menos ômega 2. Tá? E aqui depois vai ficar menos. Esqueci. Menos ion ômega B0. E exponencial também. K, X, menos ômega 2. Então, fizemos essas soluções. Vamos colocar agora. Então, tá. Então, quando eu for tirar parte real disso aqui, então vamos dizer o seguinte: eu botei. Vamos colocar. Eu estou só querendo ver o que é mais econômico da gente fazer. Você pode fazer isso aqui em geral, tirar a parte real. Estou pensando em pegar já uma onda que seja, por exemplo, a gente pode pegar uma onda que seja circularmente polarizada. Porque se eu pegar uma onda que seja circularmente polarizada, vamos dizer, eu pegaria o seguinte: eu pegaria essa onda assim. Componente X, poderia pegar esse cara aqui na componente X, né? Quer dizer, eu teria a onda, quer dizer, eu sei que o campo elétrico tem que estar no plano X. Então esse cara aqui tem componente X e Y, esse cara aqui tem componente X e Y. Mas eu posso pegar, por exemplo, como essa aqui eu tenho uma defasagem de 90 graus, eu posso pegar, se eu pegar uma na X e outra na Y, eu vou poder ter uma onda tipo circular, quer dizer, onda circularmente polarizada. Vamos dizer o seguinte, vou botar aqui. Se eu pegar, por exemplo, 0, vou pegar que eu pegue assim, o campo é 0, que ele tenha componente X, vamos dizer assim, é 0x, seja 0 cosseno de kz menos ômega t, isso é a componente X. E a componente Y é 0 seno de kz menos ômega t. Então, os amplitudes são iguais, né? As ondas, se eu levar ao quadrado, isso aqui vai ficar igual a equação de um círculo. Então, isso aqui é uma onda circularmente polarizada. Vamos dizer o seguinte: quando z igual a 0, né? A medida que eu tenho que passa, aqui eu tenho, é 0 cosseno. O cosseno de 0 é 1. E aí aqui eu vou ter seno de 0 é 0. Se eu pegar o tempo t igual a π sobre 2 ômega, então vai ficar no tempo t igual a 0, sempre na posição 0. Vai ficar o cosseno de π sobre 2, que é 0, e o seno de, esse aqui vai ficar seno de menos π sobre 2, que é menos 1. Então, se eu pegar essa onda assim, ela vai estar circulando, à medida que o tempo passa, ela está fazendo disso. Então, seria polarizada, vamos dizer, no sentido horário. E se eu pegar esse cara com sinal menos, vai ser o contrário. Então, a gente pode fazer o seguinte: vamos deixar a polarização em aberto. Pode ser polarizada à direita ou à esquerda, dependendo do. Vou fazer o seguinte: vou dizer que o meu é 0 R, o meu campo é 0. Esse campo é 0R. Componente X, ele é 0, cosseno de kz menos ômega t. Perfeito. E o meu campo é 0, real. Componente Y vai ser Xi é 0, seno de kz menos ômega t. Se o Xi for 1, a onda é polarizada no sentido horário. Se o Xi for menos 1, a onda é polarizada no sentido trigonométrico. Esse Xi aqui, ele vai medir o sentido da polarização. Se é circularmente, como se é para a direita, ou se é polarizada, se é left ou se é right. Vai dar a polarização, né, circular, à direita ou à esquerda, trigonométrica ou horária. Vamos colocar assim. Então, deixaria meu campo é 0 dessa forma. Então, é claro que agora eu posso fixar meu campo magnético, essa equação aqui rotacional é 0,
Então eu vou botar o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, vamos fazer assim. Então a gente já pegar uma solução, vamos trabalhar com polarizado só para a gente ver essa perfeita. Então a gente pegaria o seguinte, o nosso campo é zero, eu vou acabar, a gente continua depois. É zero. Então, o componente x dele vai ser zero, cosseno de kz menos ômega t, então eu estou com a onda no plano xy, mas a onda está caminhando ao longo do eixo dos eixos, mas a onda está polarizada no plano xy. E aí aqui eu vou colocar mais que si é zero, seno. Se eu quisesse pegar uma onda linearmente polarizada, eu pegava seno tudo cosseno, tudo seno, eu pegaria tudo em face. Vou pegar uma onda circularmente polarizada, porque aí a gente pode ver se tem birrefringência, se a velocidade de grupo de propagação à direita e à esquerda são iguais ou não. Então ficamos com isso aqui, é zero cosseno de kz ômega t na direção x, mais que si é zero seno de kz menos ômega t na direção y. Então essa onda pode ser polarizada à direita ou à esquerda. Certo. Aí nós sabemos o campo elétrico, podemos tirar o campo magnético. Então, rotacional, deixa eu apagar aqui. Então fixamos o campo elétrico, podemos agora fixar o campo magnético. Aqui a gente pode fazer o seguinte, talvez, né? Já substituir. Porque eu já vou tirar meu campo magnético em função do campo elétrico. Vamos pegar o meu campo magnético aqui. O meu campo rotacional. Não é? Então, eu tenho só a componente x da UV. Vou pegar aqui o meu campo magnético está na direção. Vamos pegar a componente x dessa equação. Rotacional de E é a componente x. É dy do EZ menos o dz do EY. Então, essa componente x dessa equação. X, y, z. dy do EZ menos dz do EY. Igual a menos ddt do dx. Vou pegar a componente y. É z, x menos xz. Igual a menos ddt do dy. E a componente z é dx do EY. Não tem nada, não tem componente z. Porque o rotacional vai ser zero. Eu vou ficar ddx e ddy. Nada depende de x e y. Do lado de cá, o d está na direção. Ele não tem componente z. Então, são essas duas componentes. Então, a derivada em y do EZ é zero. E a derivada em x do EZ é zero. Então, o lado esquerdo, pegando a componente y e derivando em relação a z, é a derivada do seno. Derivar em relação a z, a derivada do seno é cosseno. Aqui eu tenho esse sinal menos, então vai ficar, desse lado aqui vai ficar menos si, né? Vai ficar menos si, é zero. Derivando em relação a z, vai ficar menos si k. Aí vai ficar é zero, a derivada do seno é cosseno. Cosseno de kz menos ômega t. Isso é a derivada em C. Menos o sinal, a derivada do seno é cosseno, a derivada em relação a kz em relação a z k, que fica menos, é a x. Então, isso aqui tá, tem que ser a componente x. Então, menos ddt do dx. Então, a gente pode pegar o nosso campo magnético. Não é zero, não. Nosso campo magnético, então, aqui vai ter que ser um seno, cosseno. Então, a componente x do campo magnético deve ser alguma coisa como B0. Para derivar e virar um cosseno, tem que ser um seno. Seno de kz menos ômega t. Vamos dizer que esse aqui seja a componente x do campo magnético. Então, quando eu derivar em relação ao tempo, eu vou produzir menos ômega, menos ddt. Então, vai produzir ômega B0 cosseno de kz menos ômega t. Certo? Se eu pegar o meu Bx dessa forma aqui, B0 seno de kz menos ômega t, então a derivada em relação ao tempo vai ficar a derivada do seno e cosseno, e aí a derivada em relação ao tempo vai produzir menos ômega.
Mas aí esse menos ômega com esse sinal menos do Faraday-Lenz vai dar mais. Então isso aqui vai ficar ômega B0 cosseno de KZ menos ômega T. Então, esse cosseno cancela com esse cosseno, e eu posso dividir aqui por ômega. Então, o B0 é menos que si K sobre ômega é zero. Vai ficar na direção, isso é a componente, a componente X do meu campo elétrico, não é a campo magnético, a componente X do campo magnético vai ficar menos que si, que é o parâmetro que mede a direção, a quiralidade, né, a polarização, K sobre ômega, eu não sei qual é a relação entre ômega e K, porque eu não sei a relação de dispersão ainda, é zero. E isso aqui é cosseno seno de KZ menos ômega T. Isso na direção X. Né? Porque então eu fixei o D0. D0 é menos, tá? K. Eu tinha errado no sinal, porque aqui era derivada Z do EY. Derivada Z do EY, eu produzi o sinal menos, já que eu produzi o mais, tá certo. Então ficou menos que si, K sobre ômega é zero. Agora eu vou pegar essa equação aqui. Segunda equação aqui. Derivada em Z do EX. A derivada Z do EX vai produzir menos K é zero, seno de Kx, de KZ, menos ômega T. Isso é a componente derivada Z da componente X. A derivada do cosseno é menos seno, produz o K, K é zero, seno de KZ menos ômega T. Isso aqui tem que ser menos ddt do BY. Então, vamos pegar o BY, tem que ser um cosseno. Para poder, vamos dizer que o nosso BY seja, tem que ser também B0, cosseno de KZ menos ômega T. Então, quando eu derivar em relação ao tempo, a derivada do cosseno é menos seno, que vai produzir menos ômega. Então eu vou ter, quando eu derivar em relação ao tempo, eu vou produzir um menos ômega e um menos seno. Mas aí tem esse sinal menos, então vai ficar um sinal menos global. Vai ficar menos ômega B0 seno de KZ menos ômega T. Então dessa equação a gente tira que B0 é K é zero sobre ômega. Então vai ficar aqui mais K sobre ômega é zero. K, fosse igual, né? K sobre ômega é zero, cosseno de KZ menos ômega T. Isso é o campo na direção então, pelo campo elétrico, circularmente polarizado, e pelas equações de Faraday-Lenz, a gente fixou o campo magnético também do mesmo modo, porque o quadrado disso, o quadrado de Psi é 1. Psi ao quadrado é 1. Então, a gente está falando de uma onda tópica. Então, quer dizer, que a gente tem, a nossa onda está se propagando ao longo da direção Z, e os campos E e B, estou quase acabando, tá, gente? Estão vibrando aqui no plano X. Então, a onda é transversal e circularmente polarizada. À direita ou à esquerda. Vai depender do... Então, opa. Agora vamos pegar a equação de Faraday de Fermat. Está falando dessa? Está falando dessa? Então, bora. Mas aí vamos tirar o rotacional. Então, essa equação é uma equação vetorial. Eu vou fazer o seguinte, deixar a prova aqui bem. Você pode fazer o seguinte, Rodrigo, se você puder, eu vou deixar aqui, vou tirar só essas equações aqui, tirar o xerox, tirar a fotografia desse quadro aqui, de divergência de E igual a zero, rotacional de E, ou a menos dv dt, divergência de D. São as equações de divergência de D igual a zero, e o rotacional de B mais 2 que
temporal segundo V igual a derivada temporal do L. Lembrando que aqui psi sobre 2 vezes a massa de Planck. Aí vamos pegar aquela solução, quer dizer, o que nós tínhamos pegado, né, era igual a parte real, né, zero, tá? E a gente está trabalhando com uma onda circularmente polarizada, à direita ou à esquerda. Então, psi igual a mais ou menos polarização left ou right. Então, acho que o sinal mais 1 é polarizado à direita, como é que se diz, destro, e o sinal menos 1 é o trigonométrico, é a esquerda. Menos, então, tá, left, então mais 1 é o right, mais 1 é o right, e o menos 1 é o left, só para deixar aqui. Então, na próxima aula, a gente retoma daí, a gente vai discutir algumas outras coisas, conservação de energia, como é que vai ter troca de energia com esse fundo, né, com esse vetor, tem informação sobre o fundo que está aqui, né, aquele vetor U. Então, e a gente vai estudar, quer dizer, agora vamos tirar a relação de dispersão, que vão sair daqui, porque aqui eu vou ter uma relação, a divergência de B, a divergência rotacional de B, vai me produzir sempre um K. A derivada temporal segunda vai me produzir um ômega 2. E a derivada temporal primeira vai produzir um ômega. Então nós vamos ter uma relação que vai envolver, no primeiro tempo, vai envolver K. Quer dizer, a gente vai fazer essa relação que vai ter que usar, mas a gente vai ter alguma coisa que vai envolver K, ômega 2 e ômega. Então a gente deve ter uma relação de dispersão aí envolvendo, quer dizer, a relação de dispersão vai sair daqui para que essa equação aqui tenha a solução não trivial. Quando a gente jogar essas soluções aqui, ao fechar essa solução, a gente vai ganhar um sistema, né, de 2 equações aí. Você vai ganhar um sistema, né, porque vai ter uma equação na direção x e uma equação na direção y. Você vai ganhar alguma coisa que vai me relacionar K, ômega 2 e ômega, que é da onde eu vou tirar a relação de dispersão. E depois a gente tira a velocidade de grupo, né, deu ômega dk. Aí a gente vê se tem probabilidade de propagação com velocidade maior da luz ou não, e a gente vai ver se a velocidade de grupo depende da polarização. Porque essa relação vai ser uma relação de dispersão que vai envolver K e Xi. Então a polarização está aparecendo na relação de dispersão. E aí isso aí pode me dizer que polarizações distintas têm velocidade distintas. Então a gente vai trabalhar. Então eu vou te pedir só, Rodrigo, se você puder, por gentileza, tirar aqui essa fotografia só desse quadro. Já tirei. Já tirou? Tá, então, obrigado também. Então, a gente na aula que vem, a gente vai fazer, provavelmente, quer dizer, no sábado, dia 30 também. Porque dia 29, acho que tem, quer dizer, porque dia 29 eu tenho uma tese fora. Então, dia 29, quem não pode dar aula sou eu, aí a gente vai, se Deus quiser, no dia 30. E aí, semana que vem, a gente discute um pouco mais a violação da simetria de Lorentz e depois a gente vai ter mais 2 aulas, deve terminar lá no dia, volta no dia 12 de julho, aí eu vou fazer uma aula do potencial efetivo também. Você tirou já, né? Tirei.